Braguense, linda demais. Terça-feira, dia de jogo decisivo para o Fogão. Precisamos voltar de Goiás com 3 pontinhos. Precisamos, sim. Goiás não está em boa fase não, tá, gente? Tá perdendo aí um monte de jogo que não estava perdendo, tá em declínio, diferentemente da gente que tá em ascensão, né? Super empolgado por causa desses últimos jogos, com a presença da torcida. Por falar nisso, a torcida do Botafogo não vai poder assistir ao jogo do estádio. Pois é, quem explica pra gente é o meu correspondente lá de Goiás, é o André Isaac, que é da PUC TV de Goiás. Ele vai falar sobre esse jogo, sobre a fase do Goiás, vai dar os detalhes sobre essa decisão de não aceitar a torcida visitante e também falar sobre a escalação. Tem ex do Botafogo no Goiás, hein? Se liga aí. Fala aí, André. Oi, Aline, tudo bem? É um prazer estar falando contigo de novo. Pois é, tem uma verdadeira decisão aqui em Goiânia nesta terça-feira, às 9h30 da noite, Goiás e Botafogo. Esse jogo está sendo considerado uma verdadeira final para o Goiás. Time que viveu uma instabilidade nos últimos jogos, vinha fazendo o campeonato extremamente irregular e de repente caiu um pouco de produção. Para se ter uma ideia, Aline, foram 10 jogos de invencibilidade do Goiás no comando do Marcelo Cabo. E de repente o time perdeu 3 partidas seguidas. Ganhou um jogo, depois perdeu mais um. Nos últimos 7 foram 4 derrotas, sendo que no campeonato inteiro o Goiás perdeu 7 vezes. E 4 foram nos últimos 7 jogos. Então isso trouxe uma certa preocupação. O time está muito focado nesses jogos finais. Faltam 7 partidas para o Goiás terminar o Campeonato Brasileiro da Série B e o grande objetivo é de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, esse jogo contra o Botafogo é encarado com muita responsabilidade. O Goiás teve uma boa atuação recentemente contra o CSA e aí vem de um jogo ruim contra o Londrina lá no Paraná e nesta partida o time espera reencontrar as boas atuações. Até antes de falar da formação da equipe, falo dessa questão dos ingressos, que isso trouxe uma certa polêmica e deve ter chegado para você, Aline, e também para o seu público, de que o Goiás não estaria permitindo a presença do torcedor visitante. Acontece o seguinte, até sexta-feira não podia visitante, não podia de jeito nenhum. Acontece que no último jogo do Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro, teve torcedor infiltrado. Aí no meio do jogo, saiu um gol do Atlético Mineiro, aí torcedor no meio da torcida do Atlético Goianiense pulou lá comemorando o gol. Então isso trouxe um certo contratempo. Então o Atlético Goianiense fez um pedido à Prefeitura de Goiânia que permitisse a entrada do torcedor visitante, porque aí lá no estádio do Atlético eles reservam um lugar para o torcedor visitante. Então a Prefeitura aprovou e isso se estende aos outros clubes profissionais de Goiânia. Então, está permitido para que o Vila Nova e o Goiás coloquem visitante. Está permitido, mas não é obrigatório. Então, o Goiás não é obrigado a ceder espaço para o torcedor visitante. E ele não vai ceder por um simples motivo. A demanda de ingressos, ela não é suficiente para a torcida do Goiás. Foram 3.600 ingressos colocados à venda. É o máximo permitido, 40% da capacidade do estádio. E a torcida do Goiás já comprou todos esses ingressos. Então, não teria como nem atender a torcida do Botafogo. E também não houve tempo, mesmo que tivesse alguma possibilidade de ter mais ingressos para a torcida visitante, não houve tempo, porque foi na sexta-feira que isso foi decidido e foi de uma hora para outra, do Goiás montar uma estrutura para que esse torcedor tivesse uma situação de segurança para acompanhar o jogo do estádio Ailê Pinheiro. Então não tinha um protocolo para isso, só tinha um protocolo pronto para o torcedor do Goiás. Então é esse o motivo e os torcedores do Goiás compraram todos os 3.600 ingressos. Em relação ao time, Marcelo Cabo não vai contar com o lateral direito Apodi, experiente Apodi,
está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Diego, que é um jogador de meio campo, ele vai ser deslocado para lateral direita. E o Caio Vinícius, que foi titular em quase todo o Campeonato Brasileiro da Série B, entra no meio campo. Aí o provável time tem o Tadeu, o Diego, o David Duarte, zagueiro que vai para o Fluminense quando terminar o campeonato, o Reinaldo e o Hugo na lateral esquerda. No meio campo, o Caio Vinícius, o Felipe Bastos, ex-Vasco da Gama, o Elvis, que jogou no Botafogo, e o Luan Dias. E no ataque, o Aleph Manga, artilheiro que disputou o Campeonato Carioca, foi o artilheiro do Campeonato Carioca pela equipe do Volta Redonda, e o Nicolas. Portanto, essa é a escalação do Goiás para o jogo contra o Botafogo, jogo tradicional do futebol brasileiro que a gente costumou ver na Série A, tanto é que no retrospecto, Goiás e Botafogo já se enfrentaram 40 vezes, Aline, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e pela Série B esse é o segundo jogo. E eu tô sentindo que no ano que vem nós vamos ter esse papo falando de Goiás e Botafogo na primeira divisão do futebol brasileiro, viu, Aline? Muito obrigada, meu amigo. Olha, vocês eu não sei não, mas a gente vai subir. Ei, você aí, o Bota vai subir, o Bota vai subir. Tudo bem, boa sorte pro Goiás também. Contanto que ele pega os próximos pontos nos próximos jogos, né? Sem ser no jogo dessa terça-feira. Mas um beijo pra você, André. Obrigada. E é isso aí. Meu placar pro jogo, acho que vai ser um jogo difícil. 1-0 Botafogo. Esse é o meu palpite. Beijo, torcida! Saudações alvinegras!